Olá, seja bem-vindo ao meu vídeo, tá? Primeiramente gostaria de agradecer ao Instituto Federal de Goiás por estar me proporcionando este momento, né? Agradecer também ao Campus Goiânia, da qual é o idealizador do evento da 11ª semana de licenciatura em matemática. Eu digo que é uma honra participar deste evento. Sem mais delongas, o meu nome é Anderson Pereira de Oliveira, sou estudante do IFCE, do qual também agradeço por estar me proporcionando essas participações. E sou bolsista do PIBIC e sou estudante do campus Maranguape, certo? Em específico, campus Maranguape. Meu orientador é o professor Jerry Gleison Salgueiro Fidança Vasconcelos, ele é mestre em matemática, também do campus Maranguape. Tá? E o título do meu projeto é a resolução de problemas de juros compostos com a aplicação das fórmulas de progressão geométrica e conceitos de função exponencial. Neste vídeo eu não vou abordar tanto o uso das fórmulas, certo? Mas dá para usar as fórmulas. Eu vou usar um pouco mais o método intuitivo, tá? Porque eu vou resolver uma questão de modo mais simples e intuitivo, tá? É um trabalho com financiamento do IFCE, tá? Como já mencionei, sou bolsista do PIBIC, tá? Então, vamos lá, tá? Normalmente, os professores de matemática, quando vão ofertar as aulas, né, vão ministrar as suas aulas, os conteúdos, quando são dados, eles são divididos, né, como se, eu dando a ideia aqui, como se tivesse caixas, né, essas caixas pertencessem aos conteúdos. Por exemplo, eu tenho um conteúdo da probabilidade e ela está na caixa da probabilidade. Eu vou ter a caixa da progressão geométrica em outra, né, em outra diferente da anterior. Eu vou ter também, por exemplo, outra caixa da função, né, então, das funções, por assim dizer. Então existe aí uma divisão relacionada aos conteúdos, né? Dando a ideia de que cada conteúdo está na sua caixa e são usados separadamente, né? Então, diante disso, é possível levantar alguns questionamentos acerca disso, né? Por exemplo, esses conteúdos que são aparentemente divididos, eles podem se relacionar? É possível que a gente pegue uma problemática de um conteúdo e relacione ele com outros temas que não fazem parte dessa caixa, entre aspas, né, relacionar problemáticas de temas distintos? Bem, de acordo com os parâmetros nacionais curriculares, ele vai dizer que o critério central é o da contextualização e da interdisciplinaridade, né, é o conceito ali, a ideia de o tema permitir conexões entre temas distintos, tá? Então, de acordo com parâmetros nacionais curriculares, ele vai dizer isso, tá? Bem, então, a minha ideia nesse vídeo, nesse trabalho, é apresentar aí a relação entre juros compostos, a progressão geométrica e a função exponencial, mais especificamente no gráfico dessa função exponencial. Bem, mas primeiramente, antes de entender a relação entre os três, é necessário que se conheça um pouco acerca de cada conteúdo, né, de forma bem sintetizada. E com os juros compostos, né, vamos exemplificar aqui os juros compostos, vamos definir, na verdade, os juros compostos, a progressão geométrica e a função exponencial. Começamos com os juros compostos, muito presente aí na nossa vida financeira, né, nas relações comerciais, em investimentos, em empréstimos, em alguma compra a longo prazo, por exemplo, eles vão estar presentes aí tanto os juros simples, que não é o caso aqui, quanto os juros compostos, tá? E ele é conhecido comumente como os juros sobre juros, né? Por quê? Porque aí vem o outro tópico que diz que é o crescimento acelerado do valor, porque os juros compostos ele vai apresentar um valor de crescimento do montante, né, que é o valor final ali, mais rapidamente, diferentemente dos juros simples. O que os juros compostos ele vai fazer? Ele vai, os juros dele, a incidência dele vai ser sobre o capital daquele período, né, do último mês, como costuma se dizer, certo? Então, por isso que o crescimento ele vai ser maior, diferentemente dos juros simples. Então, os juros compostos nada mais é aí, certo, do que uma incidência dos juros daquele capital, daquele período, tá presente em nossa vida financeira, muito importante para a nossa vida. Se tratando da progressão geométrica, o professor Dante, matemático Dante, diz que ela é toda sequência de números não nulos na qual é constante o quociente da divisão de cada termo, a partir do segundo, pelo termo anterior. Ou seja, está dizendo basicamente que a progressão geométrica é uma sequência na qual o termo posterior dividido pelo anterior resulta em um resultado constante, e essa constante é chamado na progressão geométrica de razão. Como a gente pode observar nesse exemplo, nessa sequência 2, 4, 8 e 16,
a gente pode perceber que os valores dobram a cada termo, certo? Nós vamos ter o 2, e do 2, o segundo termo é o 4, é o dobro do anterior. Ou seja, nós podemos perceber que a razão ela é 2, porque se eu pego o 2 e multiplico por 2, eu alcanço o 4, que seria o termo seguinte. Se eu pegar o 4 e multiplicar ele por 2, o resultado desse produto vai ser 8, que vai resultar no terceiro elemento, e assim por diante até chegar no 16, que é o último. Poderia ter aqui infinitos, mas eu escolhi até o 16. E se eu multiplicar o 8 por 2, né, eu vou ter aí 16. Outro exemplo que a gente pode perceber é uma sequência, uma progressão geométrica de razão 3. Por que é uma progressão geométrica? Porque se eu dividir um termo posterior pelo anterior, vai resultar sempre numa mesma constante, no caso a razão, e é 3. Observe que se eu pegar o 27, dividir por 9, eu vou ter 3. Se eu pegar o 9 e dividir por 3, eu vou ter 3 também. Se eu pegar o 3 e dividir por 1, eu vou ter novamente o mesmo resultado, o mesmo quociente, que é 3. Esse é a minha razão, certo? Entendido a progressão geométrica dos juros compostos, por último vamos falar aqui da função exponencial. Ela apresenta aí um crescimento ou decrescimento acelerado, é caracterizada por essa ideia, né? Tem um crescimento muito rápido, da mesma forma que também tem um decrescimento muito rápido, tá? E aí vem a expressão popular cresceu exponencialmente, né? Bem, a sua lei de formação, como toda função é dada por f de x igual b, que multiplica a elevado a x. F de x aí a gente pode ter a ideia que é o y, né? No caso, o valor correspondente de x. O b é um número real qualquer, só não pode ser zero, ou seja, um número real diferente de zero, tá? O a, ele vai ter o nome de base, né? Ele é a nossa base, e ela está elevada a x, né? A base, lembrando que ela tem que ser diferente de 1. E já a variável está aí colocada no expoente da base, ela vai multiplicar a base a quantidade de vezes que tiver o valor de x, né? Então a lei de formação dessa função é dada por essa expressão matemática, tá? Bem, e como a função exponencial ela pode ser crescente ou decrescente, quem vai determinar isso é a base, tá? A base determina se ela vai ser uma função crescente ou se ela vai ser uma função decrescente, tá? Quando a base for maior que 1, a gente vai ter uma função crescente. Já quando a base estiver compreendida entre 0 e 1, ou seja, quando ela for maior que 0 e menor que 1, ela vai ter ali um gráfico decrescente, tá? Então a base determina se ela cresce ou não. Bem, como vocês podem ver, certo? Na imagem existem dois tipos. Minha câmera cortou um pouco aqui um pedaço dessa função 2 elevado a x, mas dá para ver direitinho, né? No caso a gente vai ter duas funções, uma com a base maior que 1 e outra com a base compreendida entre 0 e 1. No caso, com a base maior que 1, que é a 2 elevado a x, a gente pode perceber que ela tem um crescimento, né? O gráfico dela apresenta um crescimento. Já na outra, que é 1 meio elevado a 2, se a gente fizer essa divisão de 1 meio, a gente sabe que é metade de 1, 0,5. Então 0,5 está compreendido naquele intervalo que eu disse antes, que é de 0 a 1, certo? Então, como essa base está compreendida entre 0 e 1, ela vai ter um gráfico da função decrescente, como a gente pode perceber. Bem, segundo Santos, né, um matemático, ele fala que a matemática financeira ela é contextual por excelência, né? Ele quer dizer que a matemática financeira é importantíssima para nossas vidas, certo? Então, se faz necessário um entendimento mais rígido acerca desse conteúdo, um entendimento mais amplo, né, mais contextualizado acerca desse conteúdo que é importantíssimo para o indivíduo, né, como um todo. Bem, vamos para um exemplo prático dessa relação. Certo? Uma questão supõe que Anderson pede emprestado a um amigo R$100 a juros compostos de 10% ao mês e ele pretende pagar o mais breve possível. Enquanto isso não ocorre, enquanto ele não paga, enquanto eu, né, no caso Anderson, não devolve aí o valor, os juros vão ocorrer da seguinte forma, e aí eu coloquei essa tabela para exemplificar mês a mês, certo? Não vou usar a fórmula, mas vou usar um método mais intuitivo aqui, mais para entender mais facilmente, tá? Bem, na primeira linha a gente vai ter os meses, né? Começando do 0, que é o mês inicial ali, onde há o empréstimo, e vai até o terceiro mês. Na segunda linha eu vou ter o montante é o valor final, né? O valor final naquele período.
e aí começa o valor inicial é 100, que é o valor emprestado no mês 0 e também vai até o terceiro mês. Bem, no primeiro mês a gente pode perceber que os juros é 10%, então vai ser o valor do capital naquele momento, que é 100, mais os 10%. E aí eu vou ter um montante de 110. No segundo mês, os juros vai incidir no capital daquele momento novamente, né? Ou seja, qual o capital daquele momento? 110. Então vai ser 110 mais 10%. E aí vai resultar num montante de 121. No terceiro mês, novamente, vai ser o capital naquele momento, que é 121, mais os 10%. E aí eu vou ter 133,10. Esse aí é o montante no terceiro mês. Tá aumentando aí um crescimento bem legal, né? Não para mim, mas para quem vai pegar esse valor de volta. E bem, se a gente pegar, por exemplo, os montantes de cada valor, de cada mês, né, e colocarmos em uma ordem crescente, como eu coloquei aqui, 100, 110, 121, 133,1. Esses são os valores dos montantes ao longo dos meses. E se eu coloco ele em ordem, eu percebo que se trata de uma progressão geométrica. Por quê? Porque se eu pegar um número posterior e dividir pelo anterior, de acordo com a definição, eu vou ter sempre o mesmo quociente, o mesmo valor do quociente. Por exemplo, se eu pegar o 110 e dividir por 100, eu vou obter o resultado de 1,1. Se eu pegar o 121 e dividir por 110, eu vou ter também o mesmo resultado, que é 1,1. E se eu pegar 1,1 e dividir por 121, eu vou ter também o mesmo resultado, que é 1,1. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que se trata de uma progressão geométrica dos valores dos montantes do juro composto. Se trata de uma progressão geométrica na qual a razão é 1,1. Tá? Ou seja, eu também posso fazer assim, entender da seguinte forma. O 100, se eu multiplicar por 1,1, eu vou obter o 110. O 110, se eu multiplicar por 1,1, eu vou obter o 121. E se eu pegar o 121 e multiplicar por 1,1, eu vou ter os 133,10 centavos aí, pensando em valores. Se eu quiser saber o quarto mês, e aí eu vou multiplicar esse 133 por 1,1 novamente, e assim sucessivamente. Claro que se ele quisesse saber daqui uns 2 anos, 3 anos, né, uma determinada quantidade de meses, seria preciso usar uma fórmula, expressão matemática da qual eu não vou entrar aqui, e para que não fique calculando, né, mas a relação é essa, certo? Os valores dos montantes ao longo dos meses dos juros compostos são vistos aqui como uma progressão geométrica, tá? Bem, para lembrar aqui agora a função exponencial, a sua lei é dada por f de x, que é igual, ao b elevado a elevado a x, certo? E aí a gente pode fazer uma simples comparação, né, dando a ideia aí dos valores também do montante, onde 100 representa a letra b, né, o 1,1 vai ser a base, e aí o x continua sendo a variável ao longo do tempo, certo? 1,1 seria aí a razão, né, ou seja, a base da qual está se multiplicando ao longo do tempo, x seria o tempo e 100 seria o valor inicial emprestado, tá? E o gráfico dessa função seria dado por esse esboço, né, onde eu tenho aí os pontos A, B, C e D, que representam respectivamente os meses 0, 1, 2, 3 e 4. No ponto A, é importante dizer que na reta horizontal se trata das abscissas, da reta das abscissas, e na reta Y se trata da reta das ordenadas. Então, a coordenada do ponto A é dada por 0 e 100. 0 porque é o mês 0, o mês inicial ali que está se dando o empréstimo, e Y, onde é o valor do montante, ela vai ser dado por 100, que é o valor inicial, certo? E pulando aí para o ponto D, por exemplo, ele vai ter coordenadas o quê? Ele vai ter coordenadas 3 de x, né, que é o terceiro mês, e vai ter um y correspondente no valor de 133,1, certo? Então, a coordenada desses pontos nesse gráfico é dada pelo tempo, que é a reta x, e o valor do montante, que é a reta y. Bem, então a gente pode perceber que nesses conteúdos, nesses 3 conteúdos em específico, há sim uma relação entre os 3, né? É possível aí estabelecer contextualização entre os 3. Eu posso misturar, de certa forma, aqui os 3 conteúdos, usar os juros compostos para entender, usar a progressão geométrica, para entender os juros compostos e esboçar essa mesma questão num gráfico de uma função exponencial, tá? E essa relação ela pode contribuir aí significativamente para a interdisciplinaridade, né, que está prevista nos parâmetros nacionais curriculares, certo? Vai permitir aí a conexões entre conteúdos, entre temas distintos.
As minhas referências foram o livro de Dante, Contexto e Aplicações de 2011, o site do Ministério da Educação, que eu usei para acessar os parâmetros nacionais curriculares do ensino médio, e esses 2 artigos científicos, do qual um é um mestrado, que também retratam a contextualização, a conexão entre esses três temas. Eu gostaria também de finalizar aqui com uma frase, uma citação de Pitágoras e Samos, que diz que os números governam o mundo, né? Basicamente e simplesmente o mundo é governado pelos números e ponto, né? Os números aí vão estar em todos os lugares. E gostaria de agradecer novamente a todos que estão assistindo esse vídeo e também o realizador deste evento, 11ª semana de Literatura e Matemática do IF de Goiás, do campus Goiânia, e também agradecer ao Instituto Federal do Ceará. Obrigado.